Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também o Colégio Criativo de Marília. A gente começa mais uma vez lembrando você, olha, compre o livro O Pediatra Instruindo a Família, do professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior. Está aí na tela para você, o endereço para você comprar é o www.lojaamordecrianca.com.br, lembrando que toda a renda é revertida para o projeto Amor de Criança. Então, participe, adquira o seu livro, tem muito conhecimento aí à sua disposição, tá bom? Bem, feito aqui o nosso comercial, eu quero falar dele, que já está aqui chegando com a gente. É isso aí, doutor Francisco, hoje para falar de um assunto muito interessante e muito atual, essa tal da febre maculosa, a doença dos carrapatos. Que é isso? Doutor Francisco, seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Hoje nós temos, Marcos, como você mencionou, a menção, o estudo dessa doença que tem sido manchete, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde nós tivemos um pico de epidemia, ou algumas pessoas foram a óbitos, o registro de outros casos, que é a febre maculosa. É uma doença realmente importante, Marcos, e que a gente precisa fazer um alerta à nossa população, aos pais, sobre alguns cuidados que nós devemos ter. Então nós queremos no programa de hoje estudar um pouquinho sobre febre maculosa, mencionando alguns aspectos que possam ser úteis nesse cuidado em relação a prevenir essa doença. Mas quando a gente fala em doença e a febre maculosa é uma doença infecciosa, você mencionou o livro e nós estamos aqui para falar que também sobre as doenças infecciosas de modo geral que acometem as crianças, nós temos um capítulo, as crianças, que é o capítulo da infectologia na página 250, Marcos. Então você vê que a abordagem do livro traz essas referências para a gente, e aí você tem várias doenças que são, claro, muito mais comuns do que a febre maculosa, mas nós temos menção disso. E o pediatra tem uma preocupação com a infectologia, tem uma preocupação com as doenças infecciosas. Ainda nós, então, como Brasil, nós continuamos a ser, em relação às crianças, vítimas de várias doenças infecciosas. E aí nós vivemos recentemente uma doença infecciosa que causou um barulho danado, né, Marcos? Que foi a pandemia pelo coronavírus. Aí nós estamos quase que de maneira endêmica enfrentando a dengue, doença infecciosa. Nós estamos aí com um surto importante com a gripe, o vírus influenza, dando um trabalho danado, vírus sincial respiratório, dando um trabalho danado, muitas crianças internadas com pneumonia, doença infecciosa. E é claro que agora, com essa documentação de febre maculosa, a gente passou a ter mais uma preocupação, Marcos. Você vê que o aspecto médico, o aspecto da medicina, ele é realmente importante na população e nós, como profissionais, não podemos deixar de, ainda mais numa oportunidade dessa de televisão, que com certeza nós temos muitas pessoas amigas nos acompanhando, pais, e a gente precisa dar alguns conceitos, mencionar algumas situações que são importantes. Mas nós estávamos falando do livro, para dizer que o livro tem tudo isso, né? Tem esse capítulo de doenças infecciosas, sobre febre, como cuidar de uma febre, como pensar em algumas doenças. É claro que o diagnóstico é médico, mas o papai e a mamãe podem pensar, será que não é aquilo? Nós estamos diante de uma situação clínica assim, assim, assado, e aí o livro pode trazer alguma orientação para você. Claro, para que o livro? O livro é porque a gente ama o projeto Amor de Criança. A gente coordena, a gente participa, e o projeto não é uma situação abstrata. O projeto envolve crianças. Crianças com acometimento neurológico, crianças que são definitivamente doentes,
mas que elas merecem toda a dignidade. E se você comprar um livro para presentear ou para um uso próprio, R$ 50 você vai estar colaborando com essas crianças do Projeto Amor de Criança, projeto que é lá da Universidade de Marília, projeto que tem vários voluntários participando, projeto que a gente sente assim muito privilegiado de estar participando, colaborando junto com outros colegas médicos, junto com nutricionistas, fonoaudiólogos, junto com a fisioterapia, terapia ocupacional e toda a Universidade de Marília, desde os seus reitores a todos os colegas professores de outros cursos, mestres, doutores, todos entendendo a importância da criança doente. E aí todo mundo dá a sua colaboração. E é claro que a sociedade também tem dado muito seu apoio. Nós tivemos recentemente um baile com renda para o Projeto Amor de Criança, além de outras entidades. Dia 11 de outubro nós teremos já um show programado com o Nando Reis, Projeto Amor de Criança. Então todas essas coisas, nós somos dependentes e nós contamos com o voluntariado, com as pessoas que conhecem as crianças e veem das necessidades. Fora disso, nós temos empresas todas aí colaborando. Então a gente é muito grato à sociedade por apoiar o projeto, e apoiando o projeto significa estar colaborando com as crianças. E essas crianças também serão beneficiadas. R$ 50 é o preço do livro, e todo o dinheiro é dirigido a essas crianças. Então, mais uma vez a gente fala que o livro tem, quando a gente fala de uma doença específica, como a febre maculosa, que o livro tem essas informações sobre as doenças infecciosas que são muito comuns para o pediatra e, é claro, para as crianças. Mas o que é essa febre maculosa, Marcos? O que é? O que vem a ser isso? Porque tanta manchete, preocupação, e a gente estava sempre se preocupando, não porque é o mosquito da dengue, é o contato de pessoa para pessoa com o coronavírus, o contato de pessoa para pessoa com influenza, essencial respiratório, né? E meningites viral, bacteriana, e a febre maculosa, com quem nós temos que tomar cuidado. Mudou, né, Marco? A gente tem que tomar cuidado com esse transmissor aí, Marcos. A febre maculosa é o carrapato que transmite. Não é doença que transmite de uma pessoa para outra, Marcos. Pode ficar perto de quem tiver com febre maculosa, mas não quero que ninguém tenha febre maculosa. E a gente fala muito das crianças. Nós não queremos brincadeira com carrapato em relação às crianças. Então é esse carrapato que é chamado carrapato estrela, que nós vamos mencionar aí alguns aspectos de como se proteger desse carrapato e algumas alertas. Mas por que o cuidado com febre maculosa, Marcos? A gente profissional ligado à saúde, o que você briga? Você briga pela vida. E quando fala em criança que tem um potencial de vida, que é o fator importante, maior, é o tesouro maior dentro de casa, é a criança, nós queremos prevenir essa doença em crianças. E aí atrás, bem claramente, Marcos, olha, é uma doença importante por quê? Porque tem uma alta taxa de letalidade. Você pode trocar letalidade por mortalidade, mas preocupa por isso, gente. Vocês viram aí, tem gente aí que esse mês a notícia, por que virou manchete a febre maculosa? Porque matou gente, né? E a gente tem que tomar cuidado. Agora, o mais importante, Marcos, olha, é a taxa de mortalidade, claro, mas nós estamos na época, olha, mais comum entre junho e novembro. Isso é dado da literatura, dado dos livros de infectologia. Então a gente tem que tomar cuidado agora. Nós estamos em junho, né? Então vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado aonde a gente vai, tomar cuidado onde a gente tem essa festa que a gente vai participar, onde é que a gente está levando os nossos filhos, porque isso tem tudo a ver com
a contaminação com um carrapato desse, que é o elemento transmissor. Então é uma doença importante porque tem uma alta taxa de letalidade, de mortalidade. Não dá para brincar com febre maculosa. Gente, eu queria que vocês sentissem. Estão ouvindo muito falar, mas por favor, Marcos, a gente tem que passar uma ideia assim, ó, não é uma febrinha tal, igual as outras, não. É doença séria, doença grave, de alta taxa de mortalidade, né? E aí, o elemento assim transmissor tá aí, ó, é o carrapato estrela ou o miquim. Miquim é a forma jovem do carrapato estrela. Aí certamente as pessoas que trabalham mais em zona rural, que participam, que tem fazendas, sítios, que tem um ambiente mais rural, conhecem bem disso. Mas a gente tem alguns cuidados também, porque vocês viram o que aconteceu agora em Campinas. Eram pessoas da cidade que foram para uma festa em uma fazenda, certo? Um lugar adequado, mas só que zona rural. E aí acabaram se contaminando com o carrapato e aí então acabaram vindo aí 5 ou 6 pessoas a óbito. Nós não queremos isso. Então esse é o aspecto assim dessa participação da doença grave com esse bichinho carrapato, gente. Carrapato é um negocinho já chato, né, Marcos? Meio esquisito o carrapato. Ou aqueles bichinhos que é a forma jovem do carrapato, que é o miquim. E a gente vai falar sobre isso nesse segundo bloco. Você já está com o seu sorriso que eu já conheço, que você quer chamar um intervalo, mas nós estamos aí realmente no segundo bloco programados para falar sobre isso, Marcos. É isso aí, doutor. Então a gente vai para o intervalo rapidinho e na sequência tem mais Mundo da Criança. Não sai daí não. Até já. No mês do meio ambiente, a Unimed Marília convida você para cuidar da sua saúde e do nosso planeta. Juntos, podemos cultivar a semente da vida, preservando o meio ambiente e garantindo um futuro saudável. Ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui, cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma,
centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arca de Noé Veterinária, Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Já estamos de volta com o Mundo da Criança de hoje, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje falando aqui sobre, né, doutor? Já está aí o doutor Francisco, sobre a doença do carrapato, sobre a febre maculosa. Então vamos lá que tem muita coisa boa aí, doutor, é com o senhor. Então, Marcos, vamos para o nosso segundo bloco, né? E aí nós estamos falando sobre esse carrapato que é o elemento transmissor da febre maculosa, doença que está aí em manchete e que eu tenho certeza que você, papai e mamãe, está preocupado tanto quanto eu estou preocupado como profissional e como papai, Marcos, você como papai e vovô. E isso não é só alguma coisa que as crianças correm risco. É claro que nós estamos falando para você tomar cuidado com as crianças, mas tem que tomar cuidado com você também, cuidado aonde você vai. E aí o carrapato, Marcos, é aí que nós falamos, que é o carrapato estrela, o micuim, que é a forma jovem do carrapato, é encontrado assim, naturalmente em grandes animais. Aí a menção maior é a capivara. Você sabe que a capivara me parece que anda aí ao derredor, Marília tem capivara, a Vigilância Sanitária, a Secretaria da Saúde fez menção de alguns lugares que tem capivara. Eu acho que você não encontrou com nenhuma, eu também não encontrei com nenhuma, mas parece que ao redor aí de Marília, na zona rural de Marília, em algumas fazendas, em alguns lugares, tem capivara. Claro que cavalo é mais simples, a gente encontra cavalo aí na região, na periferia, e às vezes a gente vê cavalo aí passeando com o cavaleiro e tal no centro da cidade. E os animais, vaca, boi, esses animais, os bovinos, também são grandes animais. Mas isso não afasta a possibilidade de ter no seu cachorro, né? E nós vamos mencionar isso, chamando a atenção de vocês para isso, né? É muito importante que vocês tomem cuidado. Mas o diferencial é que nós mencionamos. O carrapato estrela, como hoje nós temos assim, quase toda casa tem o seu cachorrinho, né? Esse carrapato estrela não é encontrado normalmente em cachorro. Às vezes você tem um carrapato num cachorro lá que fica mais no quintal, etc. Mas não é esse o carrapato que nós estamos falando, o carrapato estrela, o micuim. Normalmente você não tem, ou comumente não tem em cachorros. Agora, como é que é isso, Marcos? Veja como é chato esse carrapato. Cada fêmea de carrapato, veja só, né? Ela é infectada, ela pode gerar até 16 mil filhotes aptos a transmitir a Rickettsia, que é a bactéria que nós vamos falar que causa a doença. Então, veja como é importante. Você tem uma fêmea de carrapato, imagine, cada fêmea de carrapato pode gerar até 16 mil filhotes. É carrapatinho que dá com pau, né? Não é brincadeira, não. Tem carrapato. Eles podem transmitir a Rickettsia. Agora, o que a gente quer mencionar é isso aí. Lê comigo aqui, por favor. Olha, Marcos. Desse modo, se você tem o hábito de levar um cão para viajar com você para áreas rurais, tome cuidado para que ele não se torne reservatório da febre maculosa, desse carrapato. Então nós falamos que normalmente, comumente, esse carrapatinho que às vezes a gente tem no cachorro, não é esse carrapato estrela que nós estamos mencionando. Mas você foi a um churrasco na fazenda, tem o hábito de ir na fazenda, no seu sítio, do sítio do vovô, na fazenda do vovô, da vovó, do tio, etc., do amigo, sua própria fazenda. E você leva sempre o seu cachorrinho que fica em casa. Ele pode se contaminar com esse carrapato estrela. E aí, ele é um elemento que pode contaminar o seu filho, né? O que é importante, você vai para um lugar desse, quando você retornar para sua cidade, para sua casa, os cães muitas vezes não apresentam nenhum sintoma da doença. Então, tomar cuidado, verificar no cachorro.
Nós vamos até ver como é que vai ser a transmissão, os cuidados que você tem que ter quando você detecta. Você voltou para casa, percebeu que você tem lá um carrapato no cachorro, precisa tomar algum cuidado até na retirada desse carrapato, porque de repente é um carrapato estrela, né? Então tomar cuidado, nós estamos falando para você, telespectador, sobre essa febre maculosa. Todos esses cuidados aí, para você começar a enxergar um outro aspecto. Você que já põe veneno por causa de dengue, você que já se afastou por causa de gripe, de covid, etc. Mais uma preocupação é o carrapato. Eu diria, nós brasileiros temos algumas coisas a enfrentar em termos de saúde pública que são assim muito privilegiadas, né? Você tem que cuidar do mosquito, do contato pessoal, do uso de máscara, lavar a mão, usar álcool, etc. Aquelas coisas todas que nós vivíamos na pandemia. E agora é o carrapato. É o carrapato que tem lá no grande animal, mas se você costuma levar o seu cãozinho para essas áreas, para as fazendas, para passear lá no sítio, tem grande animal, pode ter capivara, toma cuidado porque ele pode ser um transmissor, vir para casa contaminado, né? E aí, o modo de transmissão, isso que a gente quer mencionar para vocês. Estão vendo aí, olha, então 2 modos de transmissão. Primeiro, é a picada do carrapato infectado pela bactéria do gênero Rickettsia. Então a gente fez um destaque aí, Marco, bactéria do gênero, essa é a bactéria que está lá no carrapato e que vai causar a doença. Não é o carrapato em si que causa a doença, ele precisa estar contaminado por essa bactéria, pela Rickettsia. Então é a picada dele, a hora que ele está lá, que isso acaba acontecendo. E também, não é só pela picada, é a transmissão da bactéria no momento em que os carrapatos infectados, então você voltou da fazenda com um carrapato estrela infectado e aderido na pele de uma criança, na pele de um adulto, eles são retirados com as mãos desprotegidas e ao esmagar com as unhas, a pessoa se expõe ao sangue, à hemolinfa dos carrapatos, provocando a transmissão da Rickettsia. Então veja bem, são 2 meios de transmissão. Vamos voltar lá. É a picada do carrapato, certo? E quando você volta de um lugar em que você voltou lá com aquele carrapato, e aí você vai tirar. Aí sua mão está desprotegida, certo? E aí você pode se infectar. Então veja que é um assunto assim um pouquinho chato, dá uma certa confusão de como fazer, mas eu quero despertar medo em você mesmo, porque eu tenho muito medo de tratar essa doença e tenho um horror de dizer para a família que o seu filho tem uma febre maculosa. Claro que a gente não quer fazer isso, mas é a gente que está falando aqui exatamente porque essas coisas são horríveis. O que mais a gente pode falar? Agora, ainda em relação ao modo de transmissão, é importante você saber o seguinte, olha, para haver transmissão da doença, o carrapato infectado, veja, precisa de ficar pelo menos 4 horas fixado na pele das pessoas. Então, ó, eu estou num lugar lá na fazenda, tal, eu vi um carrapato, tira logo. Mas como a gente vai tirar? Vamos ver. Os carrapatos mais jovens e de menor tamanho são os mais perigosos. Por quê? Porque são mais difíceis de serem vistos. Aí eles ficam um tempo prolongado ali picando a criança ou mesmo um adulto. Então tomar cuidado, não é porque é um miquim, que é uma forma jovem, que você não vai correr risco. Você está correndo risco sim, tá? Então veja como o tempo, esse tempo não é eu que estou dizendo o tempo, isso também é da literatura, que o carrapato precisa ficar de pelo menos 4 horas fixado na pele das pessoas. É claro que isso foi por observação, foi trabalho científico, mostrando esse fato, Marcos. Então, não, pegou agora, então vamos tirar tal.
e vamos defender aí, prevenir uma doença, né? Então, esse é importante. Tem o carrapato, mas o carrapato precisa estar infectado. E como a sua fêmea produz muitas formas jovens, uma fêmea produz até 16 mil formas mais jovens, a gente tem que tomar cuidado, porque a infestação pode ser muito grande, hein? Os animais maiores, como a capivara, o cavalo, o gado, comumente são aqueles que transmitem. Mas o cachorro que vai passear na fazenda pode se contaminar também, certo? Normalmente o carrapato do cachorro, aquele que fica no quintal da sua casa, é outro. Claro, desde que você não tenha capivara por perto do quintal, né? Mas acho que isso não. Então, esses são, assim, alguns aspectos da transmissão, e a gente vai completar no terceiro bloco alguma coisa mais chamando atenção para essa doença. É isso aí, doutor. Então vamos a um intervalo rapidinho, a gente volta para o último bloco do Mundo da Criança de hoje. Não sai daí não, até já! No mês do meio ambiente, a Unimed Marília convida você para cuidar da sua saúde e do nosso planeta. Juntos, podemos cultivar a semente da vida, preservando o meio ambiente e garantindo um futuro saudável. Ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui, cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e o Colégio Criativo, aqui pelo seu Canal 4. É isso aí. E que bom ter a sua audiência, a sua participação, você, papai, mamãe, vovó, vovô. É isso aí. O doutor Francisco tem mais aí para esse último bloco, está muito interessante esse assunto e muita atenção, hein, gente? Vamos lá, doutor. Já está aparecendo aí o doutor, já está na tela? Então vai, doutor, toca aí. Vamos completar então, para você telespectador que chegou agora, nós estamos falando sobre febre maculosa e nós estamos pisando em cima de carrapato, né, mano? Pisa aí em 16 mil, que eu piso aqui em 16 mil, que é quanto uma fêmea é capaz de liberar filhotes de carrapatos infectados por Rickettsia, que é o nome da bactéria que causa a doença. Agora, nós falamos sobre a transmissão. E temos que falar sobre o período de incubação. Uma vez picado, quanto tempo eu posso
desenvolver a doença. Esse é o período de incubação, olha, de 2 a 15 dias. Em média, você vai desenvolver a doença, em média, 7 dias após a picada do carrapato. É muito importante isso. Veja, o aspecto epidemiológico do diagnóstico é fundamental. Mas o tempo que você foi, que dia você foi na fazenda? Eu fui faz uma semana. Eu estou com febre, eu estou com umas doenças, os sintomas que nós vamos mencionar. Então, olha, veja, isso pode ser febre maculosa. E isso tem uma conotação muito importante, Marcos, mas muito importante, porque nós vamos mencionar a importância do diagnóstico precoce nisso. É fundamental isso, né? Então, período de incubação após a picada, de 2 a 15 dias. Então, de repente, com 3 dias você já está com sintoma, mas eu estive lá na fazenda. Olha, vamos tomar cuidado, mas muito cuidado, gente. Começamos assim, dizendo, olha, febre maculosa é de uma taxa de letalidade muito alta. Morre mesmo, gente. E aí, a gente tem aí, conhecendo a doença, como nós mencionamos, é uma doença infecciosa, é uma doença que vem acompanhado de febre, você começou a ter febre, é uma doença aguda, ela não se cronifica, e de gravidade variável. Quer dizer, algumas pessoas têm febre maculosa e saem bem, mas como nós dissemos, entre as pessoas, Marcos, que se contaminam, há uma alta taxa de letalidade, de mortalidade, né? Qual é o elemento causador disso? É a rickettsia, isso que nós temos mencionado. Não é o carrapato em si, mas é a bactéria que o carrapato vai, com a picada, infectar na pessoa, no hospedeiro. Transmitida pela picada do carrapato, como nós já mencionamos. Então, esse é o quadro da febre maculosa, Marcos. Você tem o elemento que naturalmente hospeda, que são os animais grandes, principalmente a capivara. Você tem o carrapato, que parasita esses animais. Você tem esse carrapato infectado pela rickettsia e você tem ele picando ou então a transmissão ocorrendo na hora que você vai retirar o carrapato, né? Então, esse fecha o ciclo. E aí, a gente tem o quadro clínico. Como é que é? Olha, veja bem, pode variar de formas clínicas leves, quer dizer, as pessoas são pouco sintomáticas e atípicas, uma febre que passa, ou formas graves, com elevada taxa de letalidade. É claro que nós estamos fazendo o programa por causa disso aqui, né? Porque é de alto risco, é importante que você saiba disso, né? Porque você está numa época que tem carrapato, né? E os sintomas aí nós mencionamos, olha, febre alta de início súbito, dor de cabeça, aquele mal-estar, uma febrinha, vou ter uma gripe, estou com um pouquinho de garganta raspando, seu olho está vermelho, né? Olha, dor muscular e articular, mal-estar, dor abdominal, vômitos, diarreia e manchinhas pelo corpo, certo? Agora, eu chamo a atenção disso aqui, que isso aqui é muito inespecífico, isso dificulta o diagnóstico, porque qualquer quadro viral, Marcos, qualquer doença viral, qualquer gripe, você pode ter esses sintomas. Está cheio de gente com influenza, com o olho vermelho, dores musculares, você vê, dengue dá um mal-estar danado, simula muito isso. Mas se você foi numa fazenda, se você frequentou a zona rural, olha, por favor, vamos dar uma corridinha para o médico para resolver isso, porque isso é importante, porque hoje, se você tem uma epidemiologia, se você foi a um lugar, a uma zona rural, você pode ter febre maculosa, né? Então, e as complicações, por que o cara morre? Morre por causa das complicações. Então ele começa a ficar assim, anasarca é um edema generalizado, Marcos. Insuficiência renal, e do cara para, ou da criança, né? Manifestações neurológicas,
Você pode ter convulsão, pode ter outras manifestações, coma, hemorragias, miocardite, uma inflamação do coração, insuficiência respiratória, hipotensão, sua pressão cai, choque e o cara morre. Entende? Então, é assim que evolui essa doença, essa febre maculosa. Sintomas inespecíficos, complicações, alta taxa de mortalidade. Culpado disso, o carrapato que transmitiu a rickettsia. Né? Por isso, o diagnóstico que nós estamos falando aqui, o diagnóstico precoce, por favor, olhem para isso, mas o médico só vai fazer diagnóstico, só vai pensar se você for ao serviço de saúde. Se você não for, ele não vai. Você vai acabar achando que é dengue, que é uma outra doença, e acaba morrendo de febre maculosa. Qual é a dificuldade? A gente colocou aqui em vermelho essa dificuldade. É a inespecificidade dos sintomas. Como eu disse, aqueles sintomas, febre, dor articular, vômito, diarreia, hiperemia de conjuntiva, pode no início ser sintoma de qualquer doença causada por um vírus, inclusive a dengue. Né? Agora, o exame de laboratório é a sorologia para a rickettsia. Tem que pedir o exame para isso. Só que tem um problema assim, importante em relação a isso. Esse exame ele pode demorar muito para chegar. O resultado. Não se espera a confirmação laboratorial. Pode demorar até 60 dias, dependendo do lugar que você está, para se obter o resultado. Então, isso aqui tem até nos livros, Marcos, escrito para o médico, se tem uma evidência da doença, tem que tratar. Não pode ficar esperando. Então, os sintomas, a epidemiologia, vou repetir, aonde você foi nesses últimos 15 dias? Eu viajei para tal lugar, fui no Mato Grosso, vi na fazenda. Olha, vamos tomar cuidado. É claro, você tem lá hoje no estado os lugares mais contaminados, isso também é de jornal, é de notícia, é a região de Campinas e de Piracicaba. Marília está longe disso? Assis está longe disso? Não. Pode ter o carrapato contaminado, mas o foco maior tem sido lá por lá, deixa eles quietos por lá. Então, o diagnóstico precoce importante para se instituir o tratamento. E qual é o tratamento? Ela não cura sozinho. Como nós vimos, algumas doenças são de sintomas muito brandos, leves, Marcos, mas algumas são muito graves. E aí você precisa de antibiótico. Claro que não interessa para o papai o que é doxacilina ou clorofenicol, mas é o antibiótico que a gente usa para tratar febre maculosa, para matar a rickettsia. Mas esse bichinho é terrível e o resultado não é muito favorável. Por isso que nós falamos. Qual é o cuidado? É que tem uma alta taxa de mortalidade. Né? E aí a gente chama atenção para algumas coisas mais. A incidência, por favor, leiam comigo aqui, de febre maculosa é mais comum em pessoas que vivem ou frequentam áreas rurais infestadas pelo carrapato. Então, ó, você tem fazenda, você vai à fazenda, você trabalha na fazenda, ou você é um propagandista que vai à fazenda oferecendo os seus produtos, você frequenta áreas rurais. Vamos tomar cuidado. Né? Além disso, estar em contato com animais como capivaras, cavalos, vacas e cachorros com carrapatos também aumenta o risco de contrair a doença. Quer dizer, eu tenho cuidado, eu tenho que cuidar dos cavalos, do gado, e lá tem sempre capivara, porque tem implantação, etc. Coisa importante, você é uma pessoa de mais risco do que o Marcos Vinícius, que a único é a bancada, é um microfone muito tranquilo, mas há pessoas, Marcos, que vão para a zona rural e aí tem que tomar cuidado com o carrapato mesmo. Muito sério isso, gente. Agora preste atenção. Em caso de exposição a carrapatos, como diminuir os riscos de infecção? Olha, cuidado ao remover o carrapato da pele. Isso que nós estamos falando. Ele transmite, tem que ficar pelo menos 4 horas na pele. O tempo é importante. Mas use uma pinça para remover esse carrapato e remova-o cuidadosamente, porque se você estoura ele, se você rompe as suas peças, tem a hemolinfa do carrapato contamina.
Trate o carrapato como se estivesse contaminado. Ah, carrapato da minha fazenda não tem rickettsia, não está contaminado. Cuidado, que isso aí pode não ser verdade. Mergulhe-o em álcool depois que você tirou ou jogue no vaso sanitário, longe dele, certo? E lave bem as mãos. Use aonde o carrapato ficou um antisséptico, sabão, lava bem essa região para você não ter problema. E aí, o que nós estamos falando então sobre essa doença, Marcos? Por que nós estamos chamando a atenção e falamos nesse programa da febre maculosa com esses cuidados? Eu acho que deu para dar um alerta, né, Marcos? Acertar um pouquinho, mencionar, dizer assim, então a doença não é brincadeira, não é brincadeira, não é doencinha, é doença infecciosa grave, com alta taxa de letalidade. Por isso a mensagem final, Marcos, cuidado de novo. A alta taxa de letalidade é essa doença febre maculosa. Mas para você que ama o filho, que ama o seu netinho, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Um grande abraço, Marcos, um grande abraço a você, telespectador. Um final de semana muito, muito feliz. É isso aí, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau!